Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos fica logo depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Romans, capítulo 10. Nossa, irmão, o pau vai quebrar aqui hoje, viu? Fala pro teu irmão, te prepara que Deus vai te pegar aqui, meu filho. Você foi vir aqui, agora você aguenta. Romanos 10, verso 1. Paulo está falando sobre os legalistas. Hoje nós vamos ser libertos do legalismo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Verso 2. Pois lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não adianta nada você ter zelo por Deus sem revelação. Não adianta nada você ter zelo por Deus com o aprendizado da sua alma e não com a percepção do seu espírito. Verso 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, o que Jesus fez na cruz, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Agora vai comigo para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ver o que esse zelo sem entendimento vai frutificar, vai produzir. Lucas 18, 9, propôs também esta parábola. Número 1, alguns que confiavam em si mesmos. Meu Deus. Por se considerarem justos, ai, ai, ai. E desprezavam os outros. Preciso que você repita essas 3 frases comigo, porque elas são os pilares dessa palavra. Diga comigo. Confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, ou seja, produzir no espírito. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha que perca de tempo, irmãos, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, me estava falando com ele, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, eu preciso da tua graça, ser propício a mim, eu sou um cara que eu peco, eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, quando a forma do nosso serviço a Deus nasce no Sinai, nasce na lei,
quando a sua maneira de se relacionar com Deus vem das tábuas de pedra, o que estava escrito nas tábuas de pedra? Não matarás. Isso está errado? Não, está certo. Não matarás. Não adulterarás. Isso está certo? Está errado? Está certo. Está certo. Não adulterarás. Não roubarás. Só que Deus criou isso para pessoas mortas espiritualmente descobrirem que precisavam de um Salvador. A lei foi criada para indicar um Salvador. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Só que a maioria das pessoas hoje, a maioria das igrejas, elas pregam Jesus, mas seguem Moisés. Pregam graça, mas a desconhecem. Pregam o Calvário, mas o que você vê neles é a fraqueza total do esforço próprio. O que você vê neles é a impotência das suas próprias carnes em tentar ser o que Jesus é para você. No Evangelho você não é nada, irmão. Começa por aí. No Evangelho você não diz, graças te dou porque eu não sou como. Você diz, graças te dou porque tu és em mim. O Evangelho não é uma revelação de quem você é. A queda foi uma revelação de quem você é. O Evangelho é uma revelação do que Cristo é em você. Para que você descanse debaixo dos pés da cruz e receba a justiça de Deus como uma dádiva. Quando Paulo disse que eles desconheciam a justiça de Deus, é porque quando você está na lei, você tenta entrar pelo caminho da meritocracia. Ele disse aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu não sou adúltero, eu não sou como este publicano. Você se compara com as pessoas, você, sabe, a lei, ela, por um tempo a gente até pensa que consegue. Por um tempo, o povo falou para Moisés, Moisés, tudo que você falar nós vamos fazer. Por um tempo você até peita a lei. Mas o objetivo da lei é exatamente que você ao peitá-la, e der com ela na testa, e o seu nariz estiver bem amassado, e você não aguente mais dar um só passo, você levante seus olhos e aceite a Jesus. O objetivo da lei é pegar a sua mão e te conduzir a aceitar Cristo. E te dizer, você tem um Salvador. E agora, eu vou arrancar essa velha natureza e eu vou te dar uma nova natureza. E por causa dessa transformação no Espírito, você não roubará, não adulterará, não matará, não cobiçará. Porque eu vou te dar uma natureza que não adultera. Eu vou te dar uma natureza que não rouba. Eu vou te dar uma natureza, eu vou te dar a minha natureza. Eu não vou te dar uma lei dizendo o que você deve ou não fazer. Eu vou te dar uma natureza de filho de Deus, que é a sua condição em espírito no céu. E filho do homem, que é a sua condição de espírito na terra. Jesus era filho de Deus e filho do homem. São duas condições em espírito. Vou repetir isso. Jesus era filho de Deus e filho do homem. Duas condições em espírito. Filho de Deus, a condição em espírito nos lugares celestiais. Filho do homem, a condição em espírito no físico.
Como filho de Deus eu recebo tudo. Como filho do homem eu manifesto tudo. Mas quando você degringola a graça de Deus e começa a apostar nos seus méritos, no seu dízimo, nas horas que você ora, nas vigílias que você faz, nos sacrifícios que você faz, você perde a rota da cruz. Estou falando que é errado ofertar não, irmãos. Estou falando que é errado jejuar não. Mas todas as práticas espirituais funcionam depois da cruz. Antes da cruz é lei pura. Qualquer prática espiritual que você tente imprimir na sua vida antes de nascer de novo e por uma direção do Espírito, é legalismo. As práticas espirituais são para homens espirituais. As práticas espirituais são para desenvolver o seu espírito. As práticas espirituais são para desenvolver a sua fé. Elas não operam antes, elas operam depois. Não é por causa delas que você chega lá. É porque você chegou lá que você entra nelas. Eu não oro em línguas para chegar em lugar nenhum. Eu oro em línguas para descobrir onde eu cheguei. Mas infelizmente, todos nós fomos tão mal criados no sistema religioso, na família. Todos nós somos tão amados por um alto preço. O amor incondicional aqui de poucos foi verdadeiro no seu crescimento, na sua família, na escola. Todo o amor que você adquiriu foi debaixo de muito esforço. E muitas vezes, por nada, você perdia todo aquele amor. Porque o amor baseado na lei é assim, você faz 99, 1% que você erra, você perde tudo. E tem cristãos que estão sempre assim, perdendo tudo, porque eles se esforçam, se esforçam, se esforçam, se esforçam. Aí tá mas assim, aí o diabo chega assim, você só orou 5 horas, você não vai alcançar nunca, tem que orar 7. Se você decidir não orar, o diabo vai ficar do seu lado. E se você decidir orar, ele vai ficar mais do seu lado ainda. Como assim, pastor? Para inoperar a sua oração. Para que a sua oração não flua do espírito, flua da carne. Para que a sua oração não seja para Deus, seja para si mesmo. Diz que o fariseu orava de si para si. Se eu oro de mim para mim, a resposta vem de mim. Mas se eu falo com meu pai, a resposta vem do meu pai. Mas para falar com meu pai, eu preciso estar na base correta, que chama Calvário. Para entrar em comunhão com Deus, eu preciso passar pelo véu que foi rasgado. Na lei o véu não está rasgado. Na lei você não entra. E já que você não entra, você tem que maquiar. Já que você não entra, você tem que imitar. Já que você não entra, você tem que usar máscaras. A máscara da fé, a máscara da boa esposa, a máscara do bom marido, a máscara do bom filho, a máscara do bom pai. E você se proíbe errar. Gente, é tão bom errar. Por que você está querendo acertar? Errar revela o quanto a graça de Deus vai operar na sua vida. Quando eu digo errar, eu não estou celebrando o pecado. Eu estou reconhecendo a sua dependência da graça de Deus. Quando eu digo errar, eu não estou celebrando uma falha. Eu estou dizendo que por essa falha, o poder se aperfeiçoará. É exatamente nessa falha que você tenta e não consegue, que o Espírito Santo vai entrar e onde você é fraco, você vai ficar forte. Onde havia vergonha, vai haver dupla honra.
Onde você recuava, agora você voa. Aquilo que te fazia temer, ficar em pânico, te faz dar gargalhada. Então, de alguma maneira, irmão, você precisa se desvencilhar da lei, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E todo cristão que anda debaixo da lei, ele é doente espiritualmente. Porque, de alguma maneira, a sua própria alma, que tem uma tendência carnal, cria para ele a sua própria religiosidade. De alguma maneira, a sua própria alma, sem a energia do Espírito, que vem pela fé em Jesus, somente, a única coisa que ativa seu Espírito é fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Esquece, irmão. É dom de Deus. Não por obras. Quanto mais você celebra as suas obras, mais você revela que está no Sinai. Quanto mais você adora, mais você revela que está no Calvário. A carne tem obras, o Espírito tem fruto. Deus nunca te chamou para fazer nada para Ele nessa terra. Deus te chamou para frutificar. Deus não está interessado no que você faz para Ele. Deus está interessado em que você deixe Ele fazer em você. Não é o quanto você faz, é o quanto Ele fez. O que você faz precisa ser resposta do que Ele fez. Isso é graça. Agora, quando o que você faz é fruto do seu esforço e de algum padrão religioso que a sua alma criou, está aí a depressão, está aí a frustração, o cansaço, o sentimento de que não vou alcançar nunca, o sentimento que eu estou numa esteira espiritual, andando e não saindo do lugar. Tem crente, irmãos, que há 10 anos eles andam e não saem do lugar. Eles estão numa esteira espiritual. Não saem do lugar. Eles pensam que estão andando, mas na verdade eles estão se cansando. Porque andar em termos do Espírito não é com os pés, é com os olhos. Correi com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Você não corre com os pés, você corre com os olhos. Quanto mais você contempla Cristo, mais você imprime velocidade na sua fé. Quanto mais você olha para Jesus, mais o seu espírito é ativado. Mas o seu espírito voa. Pare de andar e comece a contemplar. Paulo diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Substitua as suas obras por transformação do Espírito. E você verá que não há portas fechadas para você. Porque a sua vida será proporcional à transformação que houve no seu íntimo. Sua vida será proporcional à transformação que houve na sua mente. Sua vida será mudada o quanto você mudou. As coisas não mudaram porque você continua a mesma pessoa. Muda que a sua vida muda. Agora ninguém muda no Sinai. Sinai é o ministério da morte. Sinai é o ministério da condenação. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que a lei é o ministério da condenação, é o ministério da morte. Mas o Calvário é o ministério da justiça, é o ministério do Espírito.
Nossa, pastor, eu tenho identificado tantos padrões em mim mesmo, pelos quais eu julgo a mim mesmo e julgo as pessoas. São padrões que hoje eu estou vendo, depois de orar muito em línguas, não nasceram no espírito, nasceram na minha alma. É uma Bíblia que eu miseravelmente escrevi. Se a letra verdadeira mata, imagina a sua. Se a lei é espiritual e a justiça própria é trapo de imundícia, imagina se você viver na sua justiça própria. Porque vai indo, você abandona a lei e cria sua própria religião. Inventa suas doutrinas, cria sua teologia. E você se explica através das suas teologias. Querido, você não tem que se explicar, você tem que manifestar. Não gaste 1 segundo se explicando, mas gaste 10 anos se transformando. Vou repetir. Não gaste 1 segundo se explicando, mas gaste 10 anos se transformando. Porque em tudo que você se transforma, você produz. Em tudo que você se transforma, você manifesta. Em tudo que você se transforma, você estabelece. Sem nenhum esforço. Porque o espiritual domina sobre o físico. A lei opera no físico, revelando o pecado e nos apontando para Cristo. Mas a graça opera no espírito, trazendo todo o poder de Deus. Por isso, pegue todos os seus estereotipos de homem e mulher de Deus e jogue fora, se eles estão firmados em aparência. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Agora você que tem sido discípulo de Moisés, em nome de Cristo, permitiu que nascesse na sua alma milhares de padrões, pelos quais você julga a si mesmo e julga os outros. Condena a si mesmo e condena os outros. Por que você julga? Porque você não está numa família, você está no tribunal. Por que você condena? Porque você não está em casa, banqueteando com a família, pegando o melhor bifão lá e comendo. Você não está em casa com o papai. Você está no tribunal recebendo a sentença do seu pecado. E que na maior parte das vezes você cometeu sim. Só que Jesus já sofreu a sentença deles. Acho que vocês não gostaram de ouvir isso, eu vou falar de novo. Jesus já sofreu a sentença dos seus pecados. Tem gente que fala assim, mas tem consequências. Quem disse isso? O pecado tem consequência. Deus perdoa, mas a consequência vem. Na minha vida, não. Na minha vida, Ele removeu o pecado e as consequências. Em Cristo Jesus. Uai, quer dizer que eu não vou para a cadeia, mas eu vou apanhar o resto da vida. Todo dia um couro. Eu não estou condenado, mas cada dia uma surra. Cada dia um engano, cada dia uma doença, pobreza, miséria. Quer dizer que Jesus matou a raiz, mas a árvore continua dando fruto. Sai da lei. O mais rápido que você puder. Suba no mais alto cume que você encontrar. E pule no oceano da graça. E o que vai acontecer, pastor? Não importa. É melhor do que piqui com gueroba.
é melhor do que frango caipira com angu e quiabo. Pula, meu irmão. Quando você pular na graça, você vai começar a descobrir quem você é de verdade. Porque você vai estar tão perplexo com Cristo, que você vai esquecer de si mesmo. Por que você ficou angustiado hoje? Porque você ficou olhando para si. Por que você ficou angustiado 2 horas hoje? Porque você ficou contemplando a si. Por que você não bloqueou aquele sistema de pensamento? Ele diz, para! Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Para! Eu sou mais do que vencedor. Aí o diabo chega perto de você e te diz, mas tudo em você prova o contrário. Aí você diz, diabo, inclusive você, vem aqui para debaixo dos meus pés agora. E você sabia que ele vai? Porque toda obra da graça não é baseada no que você fez. Toda obra da graça é baseada no que Jesus fez. Na lei você é elogiado, na graça Jesus é adorado. Na lei você recebe louvor dos homens, na graça você recebe louvor de Deus. Na graça você ouve assim, vixe o meu servo Jó. Aí, né? Deus fala isso a seu respeito, meu irmão. Vixe o meu servo Hilário. Está lá no Uber, orando em línguas. Hilário cantarabaçoco. Vixe, o meu servo Alexandre já está com 580 cozinhas pelo Brasil. E ele está ofertando 90% dos lucros. Imagina os 10, quando vai ficar para você, Alexandre. Confia em mim, vai por aí. Alexandre trabalha com cozinhas. Então, amados, quando você identificar padrões religiosos com bases doutrinárias que te transformam num juiz e não num libertador, você não entendeu a graça ainda. Quem está no Sinai condena. Por quê? Porque ele se sente condenado. Porque é a experiência que ele tem. Como é que ele vai aprovar se ele se sente totalmente reprovado? Como é que ele vai te dar o que ele não tem? Por isso a graça não é descoberta em público. Jesus disse, entra para o teu quarto. Vamos fazer amor nós dois. Te assustei? Vou repetir. A graça não é conhecida em público. A graça é conhecida na intimidade. Jesus te leva para fazer amor. Tem intimidade com você. Se revela para você. Revela a palavra, revela o evangelho para você. Seu problema é que você pensa que aquela ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 e foi atrás dela, é o fulano e beltrano. Você não pensa que aquela ovelha é você. Ai, pastor, e sou eu? Claro. Quantas áreas eu ainda não fui achado? E ele está me procurando, e ele vai me achar. Que história é essa? Tem áreas que não fui encontrado ainda. E o meu pastor deixou as 99. E eu estou aqui recatalabaxocorondo, atraindo, jogando o Sinai. Estou aqui.
Não consigo sair, mas não vou parar. Recalabachocotorobocotoroborondo-rebanai. Já tentei pular esse buraco, mas não dou conta. Mas orar em língua eu dou conta. Recalabachai. Daqui a pouco meu pastor chega, pula dentro do buraco, me abraça e pula para fora comigo. Cada área da sua vida precisa ser encontrada. E Ele deixa as 99 e vai atrás de você. É que você é tão legalista que você não se sente perdido em nada. Você é tão legalista que você tem resposta para tudo. Você não é humilde para chegar para uma ovelha sua e falar assim, não sei o que eu te falo, não tem resposta para isso. Porque você tem que ter uma resposta, a lei exige. Irmãos, é melhor andar com o diabo do que andar com um legalista. Porque o diabo, pelo menos você vê o chifre, você sente o cheiro, você ouve a voz de dragão, você percebe a presença. Agora o legalista, ele tem uma aparência de espiritualidade. Ele tem uma pompa de homem de Deus, de ungido. Ele tem dedos para profetizar. Só que as suas profecias não nascem para consolar, edificar, exortar. Suas profecias vêm. Esses dias um chegou para mim e falou, Deus me falou que eu sou Amós. Assim, como se eu fosse Amós. Eu fiquei, que pena daquele rapaz. Eu não quero ser Amós, irmão, eu quero ser Paulo, Pedro, João. Eu quero operar na unção de Amós. A unção de Amós acabou. Deus me mostrou que minha unção é de Jeremias. Para com isso, irmão. Jeremias quer sentar nos seus pés e aprender sobre a graça com você. Os profetas do Antigo Testamento têm o dedo apontado. Os profetas do Novo Testamento têm os braços abertos. Os profetas do Antigo Testamento te repelem. Os profetas do Novo Testamento te atraem. Os profetas do Antigo Testamento têm um não na cara. Os profetas do Novo Testamento têm um sorriso e um grande sim. A mensagem da graça, irmãos, ela é tão forte, radical, que Paulo foi perseguido por causa dela. Jesus morreu por causa dela. Jesus confrontou o sistema inteiro, porque o legalismo, para não tirar o controle da carne, ele se torna evangélico. Faz curso para pastor, vira pastor, monta um império, monta um esquema, cria seu estatuto. O melhor lugar que qualquer estatuto de uma igreja deve estar é na lata de lixo. Vou repetir. O melhor lugar que qualquer estatuto de qualquer igreja deveria estar é na lata de lixo. Estatuto são os homens tentando organizar o invisível. São os homens tentando organizar o orgânico. Ah, pastor, mas vocês não têm estatuto aqui? Temos. Está na lata de lixo? Não. Mas devia. Por causa dos homens, a gente tem, mas esse tempo atrás mudaram o estatuto aqui, o pessoal ficou preocupado. Alguém disse, pastor Heber está sabendo? Irmãos, eu não tenho medo de estatuto.
Eu tenho medo do homem. Tenho medo de estatuto, tenho medo de você. Porque estatuto não faz nada comigo, mas você faz. E você faz com ou sem estatuto. Vamos fazer um estatuto aqui que vai ficar tudo amarrado. Hã? Aí levanta um Valdomiro Santiago e dá uma coça na Universal. Quem pode impedir? Não estou aqui falando mal dele, estou dando um exemplo. Não tenha medo de papel, tenha medo dos homens. Quando eu digo tenha medo, nem de homem tenha medo. Entenda o que eu estou falando. O problema não é o papel. O problema é o coração errado das pessoas. Que nunca entenderam a lei, nunca entenderam a graça e estão perdidas espiritualmente. Não sabem quem são, o que têm, onde estão e para onde devem ir. Porque é isso que a lei faz. Ela vai te deixando cada vez mais confuso. Ela vai te estragando. E quando você não retrocede para a simplicidade de Cristo, para a pureza de Cristo, quando você não volta a viver aquela fé simples, que ouve o Espírito Santo e se joga, quando você não aprende que já está tudo feito, na graça, a mensagem é: tudo está feito. Na lei, tudo precisa ser feito. Na lei, tudo precisa ser feito. Na graça ele diz: para, eu já fiz por você. Sua participação aqui é desfrutar. Na lei você é trabalhador. Na graça você é desfrutador. Seu ministério não pode ser fruto do seu trabalho. Seu ministério tem que ser fruto do seu desfrute. As pessoas precisam beber o Cristo que você está bebendo. As pessoas precisam comer o Cristo que você está comendo. A carne dele, o sangue dele, a realidade dele. As pessoas precisam tocar no Cristo que você toca. Experimentar o Cristo que você experimenta. Porque quando você vive nos padrões da lei, você se torna confuso, cansado. Mas você não pode parar e dizer para todo mundo: gente, eu estou largando tudo que eu não aguento mais. Você não pode fazer isso. Principalmente quando você tem um salário e depende daquele salário. Aí que você não faz mesmo. Porque envolve dinheiro. Então você, além de legalista, se tornou empregado do sistema. Mas aí um dia você vem numa reunião como essa, e o Espírito Santo te dá um sorriso, e te fala assim: pega na minha mão. O que eles não te ensinaram, eu vou te ensinar. O que eles não te revelaram, eu vou te revelar. Pode confiar em mim. Eu não tenho nenhum interesse em você a não ser te amar. Eu não preciso de nada do que você tem. Eu até estou numa dimensão que não tem como você pôr nada aqui, mas eu posso pôr aí. Aí você começa. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você começa a descobrir outra Bíblia dentro da Bíblia. Porque agora não é mais leitura, agora é revelação. Agora você está lendo e ouvindo por dentro. Você está lendo e assistindo por dentro. Você está
contemplando a paisagem, mas a legenda está passando aqui embaixo. Antes você lia, era grego, agora tem legenda. A oração em línguas põe legenda e você entende o filme. Querido, nada que o Espírito Santo não te ensinou vale alguma coisa. Nada que o Espírito Santo não te ensinou vale alguma coisa. Toda conclusão bíblica que a sua mente chegou é morte. Toda revelação que o Espírito te deu é vida. Você não é chamado para concluir nada com a mente. Você é chamado para receber do Espírito e transferir para a mente. Primeiro no Espírito, depois na mente. Na lei, primeiro na mente e depois para a carne, porque não tem Espírito. Jesus disse que o fariseu foi humilhado, mas o publicano foi exaltado. Quem encontra a lei acaba sua vida humilhado. Quem encontra a graça termina seus dias exaltado. A graça sempre vai levantar você. A graça vai pegar suas piores experiências e transformá-las em ensino para os famintos. A graça vai pegar sua maior dor e transformar em canal de revelação para quem precisa entender o que nunca entendeu. A graça vai pegar até as suas quedas para ensinar como não cair. A graça, ela vai trabalhar com tudo. É como se fosse uma máquina que transforma tudo em Cristo. Basta você colocar nela. A graça é uma grande máquina que jogar aqui sai Cristo. A graça pega seus erros e acertos e transforma em bênção. Você errou, vai virar bênção. Você acertou, vai virar bênção. Você está no monte, vai virar bênção. Você está no vale, vai virar bênção. É luta com o principado, vai virar bênção. É luta com canela fina, vai virar bênção. É luta familiar, é luta na saúde, não importa a luta. Importa que sempre a graça transforma tudo em Cristo. A graça te diz, se você não me soltar, eu não te solto. E se eu não te solto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. A lei coloca você na frente e Cristo atrás. A graça coloca você atrás e Cristo na frente. Quem está na lei está aparecendo. Quem está na graça, Cristo está aparecendo. Quem está na lei está aguentando o tranco. Quem está na graça está balançando na rede. Meu irmão, você quer um segredo de batalha espiritual? Quem quer aprender a maior revelação de batalha espiritual que eu? Dá glória a Deus. Não, é sério. Eu vou dar aqui agora a maior revelação de todos os tempos da batalha espiritual.
Quando você estiver assim no pior que o inferno puder arquitetar contra você, o pior. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. Aí o diabo começa a descobrir que você por dentro não tem mais dignidade própria. Você por dentro tem fé no que Jesus fez. Você não se sente merecedor, você se sente um adorador. Você não diz eu, você diz assim, eu não. Agora, não pensa que a maioria das pessoas vão aplaudir você o dia que você encarar, viver na graça, porque a maioria deles está na lei. Jesus diz que o caminho da salvação, ele é estreito. Poucos acertam ele. Porque é tão simples que nem o louco erra. Diz Isaías 35. Então o cara é tão soberbo por causa da lei, que ele olha para o caminho estreito, é tão simples. Ah, não pode ser tão simples assim. Eu já sou curado, não preciso fazer mais nada. Estou curado, aleluia. Não, não pode. Eu tenho que fazer umas 200 campanhas para essa cura vir. Como assim? Eu já sou batizado do Espírito Santo lá em Pentecostes. É só abrir a boca e falar em língua. Não pode. Eu tenho que ir para o monte, jejuar. Eu tenho que merecer. Eu não estou pronto para ser batizado do Espírito Santo. O quê? Jesus morreu na cruz para que o Espírito Santo fosse um presente. Você está negando esse presente? Porque você quer subir no monte e merecer? Você acha que um dia você vai merecer o Espírito Santo? Espírito Santo não é um prêmio, Espírito Santo é ajuda. Espírito Santo não é prêmio, é ajuda. Cheguei no topo. Agora eu estou preparado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Bem, eu pensava que eu estava preparado. Vamos lá. Glória, 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 glória. Eu pensava, faz 10 anos. Eu tenho certeza que eu estava preparado. Eu já jejuei o suficiente. Glória, 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 glória. Aí chega um novo convertido do lado dele, que nunca ouviu falar nada. Aceitou Jesus naquela hora. Se calamando recalabache que te lamandoro bocoroloro bochedere bacata rebalaba. E o religioso fica aqui, glória, 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 glória. Xandaramassudiri anda lá, acho que eu vou fazer igual ele. Caminho estreito não é um caminho difícil. Caminho estreito é um caminho simples. Quando Jesus, a porta é estreita, o caminho é estreito, não está falando de dificuldade. Você nunca encontrou Jesus de manhã assim, ai cara, estou moído. Ai. Levanta aí, gente. Caminho estreito. Mais um dia de rala, vamos embora. Expulsar demônio, curar enfermo, enfrentar os fariseus. Nossa, cara, parece que passou um caminhão em cima de mim hoje. Irmãos, Jesus pulava cedo, pá, de madrugada. Vou escutar a voz do meu Pai. Quando os discípulos acordavam, ele já estava longe.
adorando o Pai, chapando, ouvindo, bebendo. Depois ele passava o dia manifestando tudo que ele bebeu naquela noite. O homem natural precisa da lei a fim de que ele seja salvo. Mas o homem espiritual precisa da graça a fim de que ele ande no Espírito. Eu preciso que você repita isso comigo. Fala assim: o homem natural precisa da lei para descobrir que é pecador. Mas o homem espiritual precisa da graça para andar no Espírito. A lei avulta o seu pecado, a graça te dá o Espírito Santo. Paulo diz que a lei veio como aio para nos conduzir a Cristo. A lei não tem propósito de se estabelecer. Ela tem propósito de acatapultar você para o seu Salvador. Deixa eu te falar uma coisa. Naqueles dias que você estiver se sentindo o pior dos piores, levanta as suas mãos e fala assim: Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Salvador. Eu tenho um Salvador. E você vai agradá-lo. Porque a partir daquele momento, a justiça que vai operar em você não é sua, é dele. A voz que você vai ouvir não é da condenação, é a dele. Na verdade, o legalista não ouve uma voz, ele ouve vozes. Um dia ele ouve uma voz, outro dia ele ouve outra voz, semana passada. Mês passado ele tinha uma palavra, mês que vem ele tem outra palavra. O Deus dele é bipolar. Cada dia o Deus dele dá uma palavra para ele diferente. Deus não muda não, irmão. Aquela palavra que ele falou 10 anos atrás está valendo hoje. Por isso, quando você disser que Deus te deu uma palavra, tenha certeza que Deus te deu. Não diga, eu acho que eu tive um sentimento. Meu Deus. O nome dele não é eu acho, o nome dele é eu sou. Dá um sorriso para o seu irmão e diga: ei, filho da graça. Fala para ele assim: fica perto dele. Só isso. Não saia de perto dele. Se você se sujar, ele te limpa. Se você se limpar demais, ele te suja. Tem gente que se limpa demais. Eclesiastes diz: não sejais demasiadamente justos, porque destruirias a vós mesmos. Tem gente que quer ser mais crente do que Deus. O casal abençoado, ao invés de pegar o livro de Cantares e ler 50 vezes, que vai aprender tudo, vai fazer curso não sei aonde, para casamento. Cantares começa assim: beija-me com os beijos da tua boca. Pastor, Cantares é o livro pornográfico da Bíblia? Não. Pornográfico é a sua carne. Ele fala assim: seus seios são como cachos de uva. Cacho de uva é para quê, irmão?
Aí, ó, eu tô cutucando a religião do povo aqui, ó. Está escrito em Cantares, seus dois seios são como cachos de uva. Eu preciso ter uma revelação. Que revelação nada, você tem que praticar a palavra. Aprende a Bíblia com Deus, que você vai andar na liberdade do Espírito e num nível de santidade que você nem imagina que existe. Porque tudo é puro para os que são puros. Agora, para quem não é puro, meu irmão, quem não é puro não pode olhar nem para o pé da irmã, que ele já tem pensamento ruim. Agora, quem é puro pode olhar para qualquer lugar da irmã. Porque Paulo disse, não te deixes vencer pelo mal, Antigo Testamento. Mas vence o mal, Antigo Testamento, com o bem, Novo Testamento. Não te deixes vencer pela lei, mas vence a lei com a graça. Se torne, irmão, mas se torne fruto da graça. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor bem forte? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui no gasofilácio. Amanhã nós teremos a ceia. Obrigado, pastora Valéria, por ministrar para nós. Minha irmã, pastora Valéria é minha irmã. É a caçula. Adonias, seu esposo, filha do Adonias, a Sara. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glory, glory, glory. Fala para o irmão que está ao seu lado. Viva na graça e conheça Jesus. Viva na lei e conheça Moisés. Simples assim. Simples assim.